Oi, pessoal, bora colorir de novo comigo essa página de Bobbie Goods do dia para a noite. Na verdade, esse vídeo aqui vão ter dois desenhos coloridos, tá? Então eu vou narrar aqui pra vocês. E eu já comecei aí colorindo a personagem, o sol, fiz o efeito de luz, que na primeira vez eu não tinha feito. E pessoal, vou deixar aí a referência pra vocês. E é uma referência, eu não vou fazer igual. Graças a Deus, porque, gente, o meu desenho tava tenebroso. Não que esse aqui tenha ficado bonito, né, gente? Mas o que tava antes estava tenebroso demais para ser visto, sabe? Então eu mudei algumas coisinhas. Não fiz o efeito do sol, aquele efeito de raio de sol, fiz diferente. Mudei algumas cores, mudei algumas tonalidades, algumas coisas pra ficar mais bonitinho. Tudo bom? Gente, vocês vão ver que agora eu tô colorindo com meus marcadores da Toad. Porque o vídeo passado eu fiquei tão chateada com as minhas compacto, mas tão chateada que eu falei, eu não quero passar raiva nesse vídeo, né? Raiva é um modo de falar, não é que eu tenha passado raiva. Eu fiquei meio triste, sabe, gente? Meio decepcionada. Então eu falei, eu vou usar os meus marcadores da Touch, que vai dar tudo certo, vai ficar tudo lindo, ó. E pessoal, e não é que eu fiquei triste do mesmo jeito? Porque, gente, os meus marcadores começaram a manchar, alguns manchou, outros nem funcionam, a maioria tá seco. E a pontinha desse marcador aí que eu tenho, algumas pontinhas são horrorosas de ruim. Eu não dei sorte com esse kit que eu comprei, porque são muito ruins. Ela arranha o papel, sabe? Ela é muito dura, ela arranha o papel. Aí eu fiquei triste, fiquei chateada. Falei assim, agora, pra onde é que eu vou, gente? E aí, nesse primeiro desenho, eu colori com essas totes aí que eu tenho, essas de corpinho preto aí. E no outro desenho, eu peguei o meu kitzinho da Art Maker, que é o kitzinho maravilhoso que eu tenho. É um kitzinho muito bom, muito melhor do que esse daí que eu tô usando. E foi bem melhor colorir com ele. Eu acho que eu vou tentar usar mais ele a partir de agora, né? Mas vamos falar um pouquinho aí do desenho. Como eu falei pra vocês, eu mudei muitas coisas. Mudei ali o meu ursinho. Eu coloquei ele todo numa tonalidade de marrom. Eu acho que ele ficou bem bonitinho. Coloquei roupinha nele e tal. Ficou bem mais, sabe? Ficou bem mais garota, bem mais menina. Mas ele é um menino, tá? Ele é um menino. Aí, pessoal, na hora do céu aí, foi o que eu falei que eu não fiz os raios. Falei assim, vou fazer um céu Picasso aqui, um céu de pintura chique. Aí meu marcador não funciona, não funúncia esse marcador aí, ó, 183. Só que o que eu fiz? Eu tenho a recarga desse marcador, então eu recarreguei ele e deixei ele ali de cantinho e foi colorir essa doguinha aí, gente. Que é aí que começou a tristeza do meu vídeo. Esse marcador aí tava arranhando a minha personagem, tava arranhando, tava maltratando ela. Olha lá como é que ficou todo marcado. Aí eu falei assim, ai meu Deus, tomara que seja só esse. Aí eu fui lá e peguei o cinza pra colorir as coisas aí. E aí o cinza também tava com a pontinha horrorosa de ruim. Aí eu fui lá e virei a pontinha, né? Porque dá pra virar. Até que deu certo, melhorou um pouquinho. Mas eu já estava chateadíssima com a minha cachorrinha, com as touch falhando. E, meu Deus do céu, sabe? Eu acho que, tipo assim, quando você começa a colorir, você fica feliz com os materiais que você tem. Eu não estou desfazendo dos meus materiais, mas a gente vai querendo melhorar, sabe? A gente vai querendo uma coisinha melhor. E depois que eu colori com a Ruhu, eu fiquei mal acostumada. Fiquei mal acostumada. E agora eu não consigo mais. Tipo, quando falha assim, eu fico extremamente chateada. Não é que tipo, eu sou perfeccionista, quero que meu desenho fique perfeito. Não, longe disso, né? Muito, muito pelo contrário, meus desenhos sempre ficam muito simples. Mas às vezes a gente só quer relaxar e o marcador
não tá contribuindo para o nosso relaxamento de colorindo Bobbie Goods, né? Então, num futuro bem distante, eu pretendo trocar esses meus marcadores, porque eu vou ficar um tempinho sem comprar material de colorir. Um tempinho eu espero até esse ano inteiro. Eu espero conseguir fazer isso, gente, porque eu fiz uma promessa de que eu não vou mais comprar material de colorir esse ano, porque eu já gastei muito. Gente, eu já gastei R$ 600 só esse ano. E tipo assim, não tem o quê? Tem nem 4 meses que eu coloro, que eu voltei a colorir. Eu falo, que é isso? Que é isso? Aí você me pergunta, com o que você gastou? Eu não sei. Eu não sei com o que eu gastei, gente. Ai, parei. Vamos falar do desenho, senão eu vou ficar triste de novo. Bom, pessoal, a roupinha da minha bichinha que tá aí de patinete, eu coloquei ela bem verde, bem vegana, porque a lanchonete dela vai ser vegana, tá? Do Tupão. E uma coisa que eu não sabia é que essa personagem aí, ela aparece em outra cena, em outro desenho, né? Em outro desenho, que é aquele desenho que ela vai hora do almoço, hora do lanche, alguma coisa assim. E aí eu vou tentar usar as mesmas cores que eu usei quando chegar naquele desenho. E também, pessoal, esse desenho que tem moto, esse desenho aí que tem moto, eu detesto ele. Ah, eu não gosto de desenho que tem moto, que tem violão, que tem algum automóvel pra me colocar. Eu não gosto, gente. Tem 3 desenhos desse Bob Goods, aí, desse livrinho que eu não gosto. Que é esse aí, a motinha. O do mercadinho, que tem muita coisa, detesto aquele desenho, mas a gente colore porque faz parte do livro, né? E também aquele aula de violão. Eu não gosto. Eu não gosto. Não sei por que, que eu não gosto, mas eu não gosto. Porque tem aquele violão, essas coisas assim, tal. Não gosto. Mas a gente colore, né? E, gente, olha só. Eu tenho uma caneta branca que funúncia. Ela funúncia, gente. Ela funciona. Ela funciona, que eu comprei. Tá vendo? Tá agregado ali no meus R$ 600 que eu gastei. Comprei uma caneta branca. Aleluia, Senhor. Aí, como eu não sei usar caneta branca, eu fiquei confusa. Eu não sabia o que, que eu fazia com a caneta branca. Eu não sabia onde é que eu usava, porque eu nunca tive uma caneta que funcionava assim. E aí eu falei assim, ai meu Deus, não vou colocar muitos detalhes. Coloquei detalhes mais sutis, assim. Fiz uma sombrinha aí com lápis bem singela. E basicamente é isso. Nesse primeiro desenho, ficou assim o nosso primeiro desenho. Ela, minha cachorrinha toda manchada, gente, tadinha. Mas fazer o que, né? Vamos para o próximo. O próximo desenho é esse daí, Abrindo a Padaria. Vou deixar aí a referência para vocês. Eu lembro que esse desenho eu colori com o meu kitzinho de tote de 24 cores. E quando eu colori esse desenho, esse kitzinho de 24 cores, eu já tinha resgatado algumas canetas dele. Algumas canetas, né? Então, algumas canetinhas já tinham acabado a tinta e eu fui lá e taquei álcool nelas. E funcionou, tá, gente? Mas, vocês vão ver aí que eu gostei bastante desse desenho. Gostei muito, porque ficou bem parecido com a minha referência, né? Porque esse daí não tinha problema ficar parecido com a referência. Porque esse aí é mais bonitinho, né? Porque o anterior tava muito feio, gente. Eu colori muito feio. O que que é isso? Mas não tem problema, né? Não tem problema. Sempre falei isso com vocês, pra vocês colorir, independente se fica feio, se fica bonito, se fica lindo, maravilhoso. Só colore, gente, pelo amor de Deus. Não vem de frufru, não. Pega esse trem aí e vai colorir, né? Mas, enfim, coloquei ali na minha Bob Gudinha um lacinho, porque no outro desenho que vem depois desse, eu fiz uma inspiração do serviço de entregas da Kiki. Então, eu também vou colocar o lacinho, esse lacinho nela, no outro desenho. Claro que não vai ficar igual, gente. Eu custei para desenhar esse mísero lacinho aí. Vocês não, vocês não estão entendendo. Eu fiquei uns
10 minutos só pra desenhar esse lacinho. E nem ficou um laço de respeito, né? Nem ficou. Mas tá bom. E aí, pessoal, tentei utilizar aí mais ou menos as cores que estavam ali na minha referência. Claro que não ficou igual, mas como eu falei pra vocês, eu achei bem parecido e gostei muito dessa página. Uma coisa que vocês vão notar, né? Eu não sei se vocês já notaram, é que quando eu tô colorindo nos vídeos, eu coloro muito mais simples. Eu não faço muito detalhe, não faço muito frufru, porque eu tenho limitações, né? Eu tenho o meu celular, ele não consegue gravar infinitamente, né? Então eu tenho que colorir um pouquinho mais rápido. E aonde eu fico, gente, tem pouco espaço. Então assim, eu não fico muito ergonomicamente correta. Então eu coloro o mais rápido possível, sabe? Eu gosto muito de gravar, de trazer vídeo aqui pra vocês, mas infelizmente eu tenho que gravar e trazer o vídeo aqui pra vocês simples, né? Tenho que gravar correndo, mas pra mim assim tá bom, né? Porque é o que eu tenho, é o que eu posso fazer, então eu estou fazendo com o que eu posso, com o que eu tenho, né? Mas enfim, como eu falei com vocês também, eu falo muito, eu sei, eu falo muito, mas tô falando do desenho agora. Como eu falei pra vocês, nesse desenho eu estou utilizando as minhas Magic Art Maker, né? Que eu já fiz um vídeo aí no canal com esse kitzinho que eu comprei por R$ 22. Foi baratíssimo e a qualidade é ótima. Só que o único problema dessas canetinhas, né, desses marcadores, é que você não consegue fazer uma sombra com a mesma cor, né? Porque os outros marcadores você consegue, tipo assim, você passa o marcador, espera secar e aí você vem com outra camada e consegue fazer sombra com ele, né? Você faz a sombra com a mesma cor. Com esse marcador não dá muito certo. Por quê? Porque ele tira, quando você passa o mesmo tom em cima do que você já coloriu, ele tira o pigmento que está ali. Então, não funciona muito bem. Para você fazer uma sombra aí com esses marcadores, você precisa pegar um tom mais escuro, né? Eu vou fazer aí uma sombra no meu. Aí, ó, agora tô fazendo a sombra no meu ursinho. E podemos ver que não ficou muito bom, porque ele tirou o pigmento que estava embaixo. Então, pra mim, esse é o único defeito desse marcador. O único, gente. Eu não vejo mais defeito nenhum, porque ele é muito gostoso de colorir, ele é muito bom, né? Então, assim, se você tá começando a colorir agora, e quer um marcador legal, gostosinho de usar, eu recomendo esse marcador aí pra você, gente. Ele é muito gostoso. Eu gosto muito dele. E pessoal, nesse momento aí, a minha luz, a minha ring light, ela tá dando uns problemas. Ela tá, não sei, acho que ela não gosta de mim. Porque aí ela ficou uma luz meio azulada. Aí depois eu fui lá e consertei, né? Porque eu não sei o que aconteceu. Acho que ela não gosta de trabalhar, né? Mas, pessoal, eu esqueci de fazer efeito de vidro aí. Eu ia fazer um efeito de vidro, porque eu tenho caneta branca, né? Então dava pra mim fazer um efeito de vidro. E eu não fiz, porque eu esqueci. Eu esqueci dessa possibilidade, né? Mas enfim, tô colorindo aí a minha personagem com as minhas uhuhu. E eu também mudei a tonalidade da roupinha do ursinho, né? Na minha referência tava azul e eu colori ele de amarelo, porque eu acho que fez mais sentido aí, fez mais sentido. Porque tá tudo tão vermelho assim, aí do nada um azul, sabe? Aí eu coloquei ele de amarelo, que eu acho que ficou bem mais bonitinho. Tô colorindo aí o sapatinho, né? O sapatinho dela é uma botina de trabalho, né? O dele é um tênis super estiloso. Pode ser um All-Star da vida. Coloquei bochechinhas, porque sempre tem que ter bochechinhas. Desenhei uma flor que ele tá lendo, ele ou ela. Parece ele, né, gente? Eu não sei. Tá lendo um blog de flor. Um blog. Tá lendo um blog. E aí, já estou aqui finalizando o desenho
Peguei a minha caneta branca que funciona. Ai, gente, eu comprei. E eu fiquei tão feliz que ela funciona. E o preço, assim, não foi caro, sabe? Eu achei que caneta branca era cara, por isso que eu não tinha comprado ainda. Mas eu falei assim, não, é uma vergonha não ter uma caneta branca. Aí eu falei, comprei, gente. Só que eu gostei dela, mas eu não acho que ela seja tipo, uau, aquelas coisas, não. Mas é boa. Então, pessoal, esse foi o nosso desenho e também o nosso vídeo. Desculpa falar tanto na cabeça de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!